Olá, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar a quarta parte do estudo relativa às instruções dos Espíritos, ou seja, as mensagens dos Espíritos por meio dos médiuns em que Kardec compilou em relação ao tema estudado. O tema é do capítulo 27, Pedi e Obtereis. Até esse momento, nós passamos pelas características da prece, pelos benefícios da prece, de como funciona a ação do pensamento em que transporta o nosso pedido, a nossa oração, a quem estamos orando. E também analisamos as questões referentes à ritualística da prece, de como isso é abordado pelo Cristo, de como o Allan Kardec enxerga como uma prece deve ser feita no sentido da sinceridade, da vontade e o quão importante é a oração para os espíritos sofredores, porque chega até eles, reanima, dá ânimo à sua vontade, muitas vezes enfraquecida, e especialmente para o seu arrependimento. Então hoje nós vamos analisar o que algumas entidades falaram sobre a oração, sobre o pedi e obtereis. A primeira mensagem é intitulada Maneira de Orar. E o Espírito que citou essa mensagem nos diz: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e esperança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência
e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. Vejam então que desde o início da mensagem, o Espírito nos traz as características da prece e alguns temas já tratados por Kardec em relação à maneira de orar, que não basta as palavras, é importante o sentimento, a vontade, o pensamento, que os rituais de repetir palavras, repetir orações prontas também não traz eficácia à prece. Então esse espírito, ele diz que é um dever que todos nós temos a partir do momento que voltamos à carne, a partir do momento que reencarnamos, devemos ter um cuidado com a oração, com o pedido, constituindo, portanto, esse dever diário como primeiro ato do dia. Agradecer a Deus, não só pelo dia que começa, mas também pela oportunidade de, durante o sono físico, visitar as regiões espirituais. Ele diz que muitos oram, quase todos oram, mas poucos sabem orar, porque esse saber vem da vontade, do pensamento, e não meramente de frases repetidas maquinalmente, como se fosse um dever que tem que ser cumprido, como se estivesse batendo um ponto ali todo dia orando sem nenhum sentimento. A prece do cristão, portanto, eleva-se aos pés da majestade divina com humildade, que é o principal fator, reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez. O orgulhoso não sabe orar, porque o orgulhoso se acha muitas vezes acima até que do Criador ou dos seus semelhantes. Então a humildade é um requisito para uma oração com eficácia. Profundidade, reconhecendo os benefícios que Deus nos dá. Outra característica do humilde. Sabe que se tem benefícios é porque é concessão divina. Pela visita que fazemos aos amigos, aos guias, onde aurimos forças e esperanças nesse contato. Humildade de novo, repetida na mensagem, aos pés do Senhor, para nos dar o amparo, a indulgência e a misericórdia. A prece, segundo essa entidade, deve ser profunda, porque a nossa alma precisa chegar até Deus, chegar no pensamento, na intenção, no pedido, como Jesus orando no Tabor, chegando, portanto, dessa maneira radiosa de esperança e de amor. Ele diz que nós devemos fazer pedidos, pedido de graças daquilo que precisamos, daquilo de que necessitamos, mas do que realmente necessitamos. Já trabalhamos aqui também. Não sabemos pedir, porque pedimos coisas que não precisamos de verdade. Pedimos porque o nosso ego está pedindo. São necessidades materiais e não espirituais. Então, peçamos a Deus, mas peçamos o que realmente necessitamos. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. É inútil pedir o fim das provas, porque nós pedimos essas provas antes de reencarnar. Elas são necessárias para o nosso reajustamento e também para comprovar a Deus que conquistamos certas virtudes. Esse é o objetivo da prova, diferente da expiação, que visa esse reajuste perante a lei divina. A prova visa, justamente como o nome diz, comprovar a aquisição de virtudes. Então é inútil pedir esse afastamento, porque Deus nos coloca à prova a pedido de nós mesmos. Além disso, não devemos pedir riquezas, porque não sabemos se a riqueza poderá ser a causa da nossa queda moral
não sabemos das nossas tendências e por isso devemos reservar ao Altíssimo a escolha do que realmente precisamos. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. E já falamos aqui, quando pedimos paciência, Deus nos dá situações que testam nossa paciência. Se pedirmos fé e resignação, Deus nos dá situações, coloca pessoas que vão testar a nossa fé, que vão testar a nossa paciência, justamente para que desenvolvamos, se não a temos. Não digais, como fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. É o ápice da ingratidão, do orgulho, da ignorância. A pessoa para de orar porque seus pedidos não estão sendo atendidos, como se fosse uma criança que pede um doce aos pais e é negado esse doce porque a criança vai almoçar, porque a criança já comeu, já tem acesso, muitas vezes, a outros doces, a outras sobremesas e quer mais, cada vez mais. Então, como uma criança pequena, se revolta contra Deus, deixando de orar, porque Deus não lhe atende os caprichos. Que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus? Ele pergunta. Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não, bem poucas vezes o tendes feito. Então, o próprio Espírito já sabe o que a grande maioria da humanidade pede. Não pede para melhorar moralmente. Poucas vezes pede isso. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Vejam que ele coloca frases ditas pelos ingratos, por espíritos que não reconhecem a grandeza de Deus, por não conhecer-lhe o mecanismo da justiça e acham que a injustiça reina no mundo. Porque quando oram, pedem o sucesso dos seus empreendimentos. Falamos aqui, certa vez, que a oração muitas vezes é dita até por criminosos antes de realizarem um assalto. Quantas vezes não vemos na internet alguns vídeos de criminosos em oração, fazem um círculo e oram o Pai Nosso, pedindo proteção a Deus para enfrentamento contra a polícia, para assaltarem um determinado local. Então, essa oração infantil de pedir o sucesso dos empreendimentos aqui da terra caracterizam os espíritos ingratos, que não enxergam a justiça divina e acham que a prece não tem valor, porque não conseguem alcançar os seus objetivos materiais. Falamos também aqui já algumas vezes que se Deus atendesse todos os nossos pedidos, haveriam centenas de milhares de ganhadores da Mega Sena, das loterias, como acontece naquele filme Todo-Poderoso, em que um homem fica por um dia ou por um tempo com os poderes de Deus. Ele resolve atender os pedidos de todos e acaba trazendo um caos para a terra. Porque nós pedimos justamente o atendimento dos nossos interesses materiais. Senhor, que eu ganhe na Mega Sena, porque eu estou precisando do dinheiro. A gente realmente sabe do que está precisando? Esse espírito chama essas pessoas de insensatos, de ingratos. Se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Olha que profundo, demonstrando que nós somos os arquitetos do nosso destino. Se sofremos hoje é porque plantamos no passado. Se queremos felicidade no futuro, basta plantarmos bondade hoje. Ele preza por esse aprofundamento de consciência. Consulte a sua consciência. Se você realmente consultasse sua consciência, veria
que os seus males de hoje são fruto da sua conduta do passado. A causa dos seus males está em tu mesmo. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar. E vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Então o Espírito, ele dá um conselho, ele dá uma pista para você receber uma torrente de bênçãos, uma torrente de graças e de consolações. Peça para você melhorar. Pedir a Deus que sejamos seres humanos melhores, espíritos melhores. Dessa forma, Deus vai derramar bênçãos na sua vida. E é um pensamento lógico. Se nós pedimos ao Pai, Senhor, que eu seja uma pessoa melhor, Ele vai colocar oportunidades de caridade, oportunidades de fazer o bem. E uma vez fazendo, você angaria mérito. Não que fazer o bem com interesse de receber bênçãos seja algo ideal, mas já é um começo. Muitos sequer fazem o bem. Se está fazendo com a intenção de receber bênçãos, não tem problema. O importante é fazer o bem. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. Esse conselho foi do próprio Cristo. Enquanto Moisés ensinava a orar em pé nas sinagogas e nas ruas, Jesus veio com a mensagem: ora em segredo, ora em secreto, no seu aposento, porque Deus sabe das suas necessidades. Orar incessantemente, já falamos também, de manhã, durante o dia, antes das refeições, antes de dormir. Buscar essa inspiração divina, esse contato com a espiritualidade superior. Sem precisar se deslocar para um determinado templo religioso, ou, como era comum na época do Cristo, nas praças públicas, orar de joelhos. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Essa frase é importantíssima e retrata um dos principais fundamentos da doutrina espírita. A ação no bem, o cumprimento de um dever, é uma oração. Ele diz que a prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres. Então, quando você cumpre os seus deveres de pai, de mãe, de esposa, de filho, de profissional, você está orando. Cumprir o dever que Deus nos impôs com a reencarnação é uma forma de orar. Qualquer que seja esse serviço, muitos vão pensar, então só os deveres importantes para a sociedade é que valem como oração. Não. Todos os deveres. Seja de limpar uma casa, lavar uma louça, varrer uma rua, seja a ação de um empresário, de um chefe, todo dever bem cumprido, com responsabilidade, com caridade, é uma oração. Não é o ato de amor a Deus, não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Ele pergunta. Ajudar um irmão que precisa, que está fisicamente ou moralmente necessitado, não é um ato de amor a Deus? O próprio Cristo disse que quando fizermos a caridade com qualquer um dos pequeninos, é a Ele que estamos fazendo. É um ato de amor a Deus ajudar alguém necessitado. Não é ato de reconhecimento o elevardes a Ele o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém? Gratidão. Agradecer a Deus quando uma alegria nos chega, quando uma conquista é autorizada. Agradecer. Elevar o pensamento ao Pai em agradecimento também é um ato de oração. Quando Ele nos livra de um acidente, quando uma contrariedade
nos roça a alma, não esqueçamos de exclamar: sede bendito, meu Pai. Isso é gratidão. Não somente pedir o que realmente necessitamos, não somente agradecer pelo que já temos, mas também pelas pequenas conquistas, pelos livramentos, pelas contrariedades que Deus afasta de nossas vidas, reconhecendo a grandeza dele e sendo gratos. Não é ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei. Pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade? Então vejam que essa entidade traz as diversas situações em que a oração precisa estar presente. Para agradecer quando acorda, quando vai dormir, quando é livrado de um mal, quando conquista algo, quando faz o bem, cumpre seus deveres, quando agradece por algo recebido e também quando cometemos as faltas, quando caímos, quando pecamos e pedimos perdão ao Supremo Juiz, que é Deus, que nos perdoe a fraqueza, a inferioridade, ainda que realizada por um pensamento. Quando pensamos mal de alguém, quando temos um pensamento inferior, um pensamento sensual, um pensamento que não deve habitar a mente de um cristão, pedir perdão a Deus por nossas fraquezas. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Essa entidade coloca tudo isso como formas de oração, formas de preces. Pedir perdão, pedir forças para não errar novamente e todos os demais exemplos. Essa entidade ainda diz: isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Então vejam, ele está dando exemplos de preces que nós devemos realizar diariamente, sem excluir as chamadas básicas, que são as preces regulares, quando acorda, quando vai dormir, nos dias de comemoração, seja do nascimento do Cristo, no Natal, por exemplo, na Páscoa, da sua ressurreição. Como o vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar aos vossos trabalhos. O verdadeiro cristão sabe que a oração não é apenas aquela proferida no templo religioso, no nosso aposento fechado, de joelhos e mãos postas, mas o ato de caridade é uma oração. Sem interromper os nossos trabalhos, podemos orar mentalmente. Então, se estamos no trabalho, vivenciando uma situação difícil ou desafiadora, podemos continuar trabalhando normalmente, mas em pensamento orar. A prece pode ser feita a todos os instantes. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Santifica os nossos trabalhos, a oração. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Então esse espírito repete o mesmo ensinamento que Kardec já falou, que ele próprio já falou no parágrafo anterior, que é a prece maquinalmente proferida. Ela não tem valor. Uma prece feita por pensamento enquanto trabalha, enquanto o indivíduo está ocupado em alguma atividade, tem mais valor do que a prece repetida maquinalmente, sem uma origem, sem um fundamento, sem uma causa determinante. A oração sincera, portanto, é a que vale. Essa mensagem foi ditada por um espírito que assinou como Vemonod, ou Vemonod, em Bordeaux, 1862. Trazendo, então, tudo que a gente estudou de características da prece, de eficácia da prece e de modo de orar. Vamos para a segunda mensagem que um espírito ditou sobre esse tema.
intitulada Felicidade que a Prece Proporciona. Ele diz: Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios. Eles se vos desvendam. Então vejam que essa prece, esse ensinamento tão profundo dessa entidade que fala de maneira poética de como a prece nos beneficia, também nos relembra o que já estudamos desse capítulo. Primeiro, que a oração é uma ferramenta para acesso a Deus. Uma ferramenta que Deus concedeu para entrarmos em contato com Ele. E se nós soubéssemos o quanto é poderosa a oração e quanto a fé nos traz o arrependimento, utilizaríamos essa ferramenta. Muito interessante a nomenclatura da prece que essa entidade dá quando diz que a prece é filha primogênita da fé. Filha primogênita da fé, porque só ora quem tem fé. A oração de quem não tem fé não pode sequer ser chamada de oração, porque é uma mera repetição de palavras sem conteúdo, sem fundamento. Então a fé é o que anima e dá poder à oração. Ele também traz uma característica da oração que já estudamos, que é aplacar o calor excessivo das paixões. Quando estamos incentivados pelas paixões, pelos vícios, a prece faz essa paixão reduzir, esse calor aplacar, além de diminuir o sofrimento daqueles a que oramos. A prece nos conduz a Deus. Outro ponto muito bonito da mensagem é quando ele diz que quando estamos recolhidos em prece, sozinhos, estamos com Deus. Jesus ensinou no Sermão da Montanha como orar, ensinando o Pai Nosso e que devemos nos recolher aos nossos aposentos, fechando a porta para conversar com Deus. Por isso esse Espírito nos diz: quando estamos recolhidos em oração, estamos com o Criador. Não há mais mistérios, porque os mistérios nos são desvendados para aquele que tem sinceridade. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Ele faz então, nessa linguagem ainda poética, uma comparação do cristão sincero daqueles que não oram, daqueles que, pelo materialismo, desprezam a força, desconhecem o poder da oração. Quem conhece, visita mundos infinitos e etéreos porque se desprende da matéria. Avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Olha que ferramenta poderosa. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Olha que bonito. Alguém que já conhece com profundidade os
mecanismos da oração, as propriedades do pensamento puro, de chegar a esses arcanjos, a esses sons harmônicos que não se confundem com esse barulho que tem aqui na terra. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Olha que linguagem linda para demonstrar com palavras ainda muito pobres do nosso vocabulário o quanto a prece nos preenche o espírito. Delícias que desconhecemos aqui na terra, que nossa linguagem não pode descrever, nos enche a alma, refrigera a nossa mente. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Então ele está descrevendo uma prece muito mais divina, elevada, a prece verdadeira de um espírito já convertido, de coração voltado para o Cristo, de mente idealizada no Evangelho. Conhece maravilhas que nós não conseguimos atingir, mas que podemos começar a sentir pelo som, pelo perfume em que ouvimos e aspiramos. Interessante quando ele diz que quando não há desejos carnais, as aspirações se tornam divinas. Por isso não sabemos orar. Misturamos nossos desejos carnais, nossos interesses mesquinhos na oração. A oração verdadeira não tem traço de matéria. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz, e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam n'alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Então, nessa linda mensagem, ele compara a oração com a emoção que o Cristo teve orando, carregando a sua cruz ao Calvário. Que nós também possamos carregar a cruz, fazendo como Cristo, orando como Ele. E aí sentiremos as emoções que Ele sentiu ao carregar o peso da cruz. E mesmo morrendo para o mundo, habitaria a vida celestial junto ao Pai, a que todos nós também um dia desfrutaremos. Essa linda mensagem não poderia ser de outra alma senão Santo Agostinho, dada em Paris, 1861. Ele que certamente sabia orar, orava com sinceridade e conhecia com profundidade as propriedades da fé verdadeira, da oração e da prece que eleva-se até Deus. Aprendamos então com essas entidades, com esses amigos espirituais, especialmente nessas duas mensagens que resumiram muito bem todas as características estudadas nesse capítulo sobre a oração, sobre a eficácia da prece e como nós poderemos utilizar essas ferramentas para lidarmos com os desafios diários, para de fato aprendermos a pedir pelas necessidades da nossa alma e não da matéria. Finalizamos então o capítulo 27, Pedi e obtereis. Chegamos ao último capítulo do Evangelho que trata das passagens das vivências do Cristo e o próximo capítulo é a coletânea de orações, em que no próximo estudo nós poderemos selecionar algumas ou, a depender do conteúdo, poderemos ler todas elas,
a fim de também buscarmos na oração esse sentido real. Essas delícias narradas por Santo Agostinho daquele que realmente sabe orar. Um dia sentiremos essa mesma emoção descrita por Santo Agostinho, que o próprio Cristo sentiu ao orar ao Pai diante da sua cruz. Mas, por enquanto não atingirmos esse ápice espiritual da elevação moral, possamos começar a desfrutar dos benefícios da prece, dando eficácia às nossas palavras por meio da oração sincera e baseada em todo esse evangelho trazido pelo nosso Senhor. Encerramos então mais um estudo. Agradeço a todos que nos acompanham, os convido a continuar estudando as obras básicas, como também as obras de André Luiz nos demais dias. Finalizamos mais um estudo com uma oração, até porque o tema do capítulo estudado é a prece. E pedimos ao Pai, conforme aprendemos aqui nesses estudos, as bênçãos de cada dia, agradecendo pelas oportunidades da vida, da reencarnação, sabendo que o cumprimento dos deveres configura também uma maneira de orar, e a mais importante, porque os atos correspondem à nossa casa mental, ao nosso íntimo de pensamentos e emoções. Que saibamos, portanto, apreender tudo o que estudamos aqui em relação à oração, para que saibamos orar pedindo bênçãos, mas especialmente oportunidades de fazer o bem, porque Deus conhece as nossas necessidades e sabe de tudo aquilo que pedimos antes de reencarnar para a nossa ascensão espiritual. Que esses guias, que esses amigos espirituais continuem a nos envolver e nos abençoar, nos dando forças para vencer as nossas más inclinações de cada dia, e mesmo que caiamos nos mesmos erros do passado, saibamos pedir perdão a Deus pelas faltas cometidas e não abandonarmos nem a prece, nem a boa conduta, porque elas nos trarão a paz que necessitamos, o envolvimento desses amigos e, especialmente, o caminho traçado pelo Cristo para chegarmos até Ele. Saibamos ouvir o conselho dos amigos espirituais, especialmente aqueles das instruções dos Espíritos lidas hoje, para que um dia também possamos desfrutar da companhia dessas entidades. Para isso, precisaremos ouvir os conselhos dos nossos mentores particulares, que vivenciam conosco os desafios da vida, que preparam a nossa reencarnação pelo planejamento a que todos nos entregamos antes de renascer, porque eles também estão amando do Senhor para nos guiar. Que essa oração chegue a todos que estamos pensando nesse momento, especialmente aqueles que não conhecem a importância da oração e desprezam a mensagem cristã, o Evangelho do Cristo, porque ainda entregues às facilidades da carne e aos interesses mesquinhos do mundo. Graças damos ao nosso Senhor hoje e sempre, e com essa gratidão possamos a cada dia utilizar a prece para vencer os desafios a que a vida nos propõe e, principalmente, cumprir nossos deveres, elegidos no momento do renascimento e também consequências das nossas escolhas do passado. Muito obrigado, amigo Jesus, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, continue a estender o seu manto de amor por sobre toda a terra, resgatando aqueles que têm condições e, pelo arrependimento sincero, oram ao Pai, pedindo perdão e o recomeço do seu levantamento
da sua recuperação diante do mal cometido. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.